Bom dia, pessoal. É, Hoje nós teremos uma aula prática em EAD, não é? No qual eu vou explicar alguns reflexos medulares para vocês. Eu vou utilizar um vídeo que foi feito pelos professores da FURG, tá? E nesse vídeo eu vou parando o vídeo, vou comentando algumas coisas, vou ir conversando um pouquinho com vocês sobre essa aula, tá? Vocês podem também ver o vídeo deles no YouTube, né? Está lá à disposição. Vai ter algumas coisinhas a mais ou algumas coisinhas a menos do que eu vou falar aqui para vocês. Mas eu prefiro ir comentando esse vídeo deles. É um vídeo bem completo, é um vídeo bem legal, não é? Para que a gente possa adaptar a nossa aula, tá? Então, eu vou começar a passar o vídeo aqui. E aí, vou começar a explicar algumas coisas para vocês sobre essa aula, tá? Deixa eu só baixar o volume aqui. Agora está sem o volume do vídeo, vai ficar só o volume o som da minha voz. Tá? Então ele vai mostrar alguns reflexos medulares, não é? E alguns reflexos de tronco. Primeiramente, ele está mostrando o animal sem nenhuma lesão no sistema nervoso central, tá? Sem nenhuma lesão no sistema nervoso central, vocês podem ver que essa rã, o que ela tem? Ela mantém postura, tá? A postura dela tá intacta. Notem que ela está com os olhos bem abertos, tá? Se vocês testassem o reflexo palpebral, se vocês colocassem algum objeto aqui, ela fecharia essa pálpebra, não é um reflexo típico de tronco encefálico, tá? Ela tem todos os movimentos possíveis. Essa é uma rã touro, não é? Isso é uma rã nacatesbeiana. E essa rã foi muito utilizada como modelo experimental em aulas de fisiologia. Vocês devem lembrar que foi graças a essa rã, não é, que a acetilcolina foi descoberta. Ou seja, o que acontecia? O Otto Loewy, ele observava que o nervo vago saía do encéfalo e ia até o coração, e quando ele saía do encéfalo e ia até o coração, o Otto Loewy pensou o que isso significa, não é? Então o que ele fez? Ele pegou várias rãs, tirou o nervo vago de várias rãs, macerou esse nervo vago, e depois que ele macerou esse nervo vago, ele jogou sobre o coração de uma outra rã, não é? Ele abriu o tórax de uma outra rã e jogou esse macerado de nervo vago sobre o coração de outra rã. E aí ele viu que essa outra rã fez uma bradicardia. Então ele dizia que existia alguma coisa dentro do nervo vago que reduzia a frequência cardíaca. Ele chamava isso de vagostoff. Foi a primeira ideia, não é, para se descobrir um neurotransmissor. Foi a primeira ideia para se descobrir a acetilcolina, tá? Que a gente sabe hoje que a acetilcolina do nervo vago reduz a frequência cardíaca. Então, esse é um modelo clássico da fisiologia. São modelos clássicos da fisiologia. Vocês vão entender um pouquinho mais por que esse animal é um modelo clássico, tá? Então, agora eu vou mostrar algumas coisas que essa rã faz. O movimento respiratório dela é normal. A gente pode observar esse movimento respiratório normal. Ela está mantendo essa postura. Agora, ele testa o equilíbrio dessa rã. Notem como ela faz ajustes posturais para manter o equilíbrio. Ele desloca ela em cima dessa placa aí e ela faz alguns ajustes posturais para manter esse equilíbrio, tá? Esse equilíbrio, a maior parte desse equilíbrio vai ser gerada pelo tronco encefálico, principalmente por núcleos, que a gente vai conhecer mais tarde, que são chamados os núcleos vestibulares. Ajudam muito nesse equilíbrio. O aparelho vestibular ajuda muito nesse equilíbrio. Agora ele vai mover essa rã, vai colocá-la em outras posições, não é? Cerebelo também auxilia muito na manutenção desse equilíbrio. Tá? Então aqui a gente tem esse animal, ele mantém o equilíbrio. Agora, o que ele está mostrando aqui, a gente chama isso de abraço sexual.
As rãs macho, quando o ventre delas toca o dorso de uma rã fêmea, elas têm um reflexo de abraçar para copular. Tá? Então esse é um reflexo que a gente observa no animal íntegro e é um reflexo típico de tronco encefálico. Muitos reflexos sexuais eles são associados à medula espinal e ao tronco encefálico. Tá? Então, o que o pesquisador faz ali? Ele coloca o dedo, não é? Ele esfrega o dedo no ventre do animal e o animal ele vai agarrar esse dedo. Tá? Ele vai agarrar esse dedo. Vou colocar aqui, abrir um pouquinho. Olha ali, ó. Olha como ele fecha as mãozinhas para agarrar. É um pouco parecido com o reflexo de preensão que a gente encontra em humanos, não é? Mas tem uma origem um pouquinho diferente. Bom, agora ele vai fazer um reflexo chamado reflexo do endireitamento. Ele solta o animal e o animal volta à sua posição. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos ver de novo esse reflexo do endireitamento. Eu voltei aqui um pouquinho. Aqui a gente está com um abraço sexual. E agora tem o reflexo do endireitamento. Ele solta o animal e o animal volta à sua posição original. Tá bom? Bom, aqui um outro reflexo que é o reflexo de nadar. Então ele coloca essa rã e a rã nada. Lembrem-se que a rã não tem um reflexo de caminhar como o nosso, né? A nossa medula espinal faz um reflexo de caminhar, mas as rãs têm um reflexo de nadar, que ele é parte do tronco cefálico e parte da medula espinal. Ela tem que ser um animal intacto, né? Um animal íntegro, não teve nenhuma lesão ainda. Não se fez nenhuma lesão nesse animal. Bom, agora ele vai anestesiar o animal. Essa aula é bastante antiga, esse é um tipo de anestesia que se fazia antigamente com éter, não é? Esse modelo, inclusive, não é mais utilizado. Essas aulas não são feitas, eu acho que há mais de 10 anos não são feitas essas aulas. Bom, aqui é um ponto importante. Então, olhem só. Por que a rã é um animal tão utilizado na neurofisiologia? Por que a rã se aprendeu tanto sobre neurofisiologia com rãs? Olha aqui, ó. As rãs têm essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de mancha timpânica. Tá? Essa mancha timpânica ela é um marco anatômico muito importante. Por que ela é um marco anatômico muito importante? Ela é um marco anatômico muito importante porque se eu traçar uma linha reta aqui, ó, anterior às manchas timpânicas, acompanhe no mouse aqui, ó. Se eu traçar uma linha reta aqui, ó, daqui para frente eu vou ter o quê? Eu vou ter o telencéfalo e talvez uma parte do diencéfalo, tá? Então o cérebro da rã tá aqui, tá? Entre as manchas timpânicas, eu tenho o quê? Eu tenho o tronco encefálico e o cerebelo. Eu vou ter bulbo, ponte, mesencéfalo e o cerebelo, tá? E abaixo dessa mancha timpânica, se eu traçar uma linha reta aqui, ó, abaixo dessa mancha timpânica, eu tenho o quê? Abaixo dessa mancha timpânica, eu tenho a medula espinal. Então, o que acontece? Eu posso fazer várias preparações. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu faço uma lesão aqui, ó, e destruo tudo que tem daqui para frente. Eu coloco um estilete aqui, ó, e destruo tudo que tem daqui para frente. Então essa é uma rã que ela é o quê? Ela é uma rã descerebrada. Descerebrada por quê? Porque o cérebro dela foi destruído. Então o que eu fico? Eu fico com o tronco encefálico e a medula espinal. Tá? Eu posso fazer uma outra preparação que eu faço aqui, ó. Eu traçando uma linha reta aqui, ó, medial, eu faço uma incisão aqui, ó, e destruo tudo daqui para frente. Eu coloco um estilete e destruo tudo daqui para frente. E aí eu faço o quê? Eu destruí todo o tronco cefálico, eu destruí todo o cerebelo e destruí todo o cérebro dessa rã. Essa rã tem só a medula espinal. Esse é o chamado animal espinal. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o animal espinal. O animal espinal tecnicamente é vivo ou morto? O animal espinal tecnicamente ele é morto. Por quê? Porque ele não tem tronco encefálico. O tronco encefálico foi destruído. Vocês se lembram que para considerar um animal vivo ele tem que ter o quê? Ele tem que ter fluxo sanguíneo e atividade elétrica no tronco encefálico. Esse animal não tem tronco encefálico. Eu fiz o quê? Eu destruí tudo daqui para frente.
tá? Mas então como é que ele é utilizado na aula se ele é um animal morto? Não é? Como é que o animal espinal ele é utilizado na aula? Ele é utilizado na aula pelo seguinte, lembrem-se, as rãs têm respiração pulmonar e respiração cutânea. Então, o que acontece? Eu posso trabalhar com esse animal. O que vai acontecer? Quando eu destruir esse tronco, para o movimento respiratório. Ou seja, a saída do nervo frênico que vai nervar o diafragma da rã lá, que vai ficar aqui ó, no comecinho aqui, os centros respiratórios, vai ficar no comecinho da medula espinal, e os centros respiratórios que ficam no tronco cefálico, eles vão ser destruídos. Então eu vou destruir tudo isso daqui, tá? Então, quando eu destruo tudo isso daqui, o que acontece? Eu não tenho mais movimento respiratório. O pulmão, o diafragma não se move mais, eu não tenho a movimentação do pulmão e não consigo ventilar esse animal direito. Porém, lembrem-se que esse animal tem uma respiração cutânea, uma boa parte da respiração dele é cutânea. Então, o que acontece? Ele continua ventilando, não é? Porque a respiração dele é cutânea. E aí, com isso, ele consegue levar oxigênio para os tecidos, ele consegue produzir ATP, não é? E produzindo esse ATP, ele consegue movimentar músculos e a gente consegue observar determinadas características desse animal, tá? O primeiro procedimento que ele vai fazer é uma rã descerebrada. Ele vai fazer aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele traça na reta aqui, ó, em frente à mancha timpânica, exatamente na porção medial, ele destrói tudo que tem aqui para frente. Ele vai fazer esse procedimento agora e esse animal fica só com o tronco e esse animal fica só com o tronco e a medula espinal. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: uma rã descerebrada sente dor? Não, ela não sente. Tecnicamente, dor é quando a informação chega até o telencéfalo. Tecnicamente, dor é quando a informação chega até o cérebro. Mas ela teria reflexo de retirada? Sim, ela teria reflexo de retirada. Mas como é que ela tem o reflexo de retirada e não tem a dor? Porque assim, ó, ela tem o que a gente chama de nocicepção. Nocicepção é a percepção de um estímulo nocivo, tá? Então ela tem a percepção desse estímulo nocivo e com a percepção desse estímulo nocivo ela tem a reflexo de retirada, mas ela não sente dor, tá? Então ele vai cortar aqui, ó, e quando ele cortar aqui, ele vai destruir essa partezinha aqui, ó, da frente, ele vai destruir o cérebro desse animal. E aí nós teremos uma rã descerebrada. Por que essa aula é muito bonita, muito importante? Porque a gente consegue ver as funções que são do cérebro, a gente consegue ver as funções que são do tronco e a gente consegue ver as funções que são da medula espinal. É lógico que esse animal ele tem um cérebro muito menor do que o nosso. Então, muitas das funções desse animal, não é? Desse anfíbio vão estar localizadas onde? No tronco e na medula espinal. Nós temos um cérebro infinitamente maior e isso nos dá uma gama de funções muito maior do que uma rã, não é? Vamos seguindo aqui com o vídeo. Ó, ele está traçando uma linha reta em frente às manchas timpânicas. E agora ele vai fazer um corte. Olha ali, ó. Ele vai colocar um estilete. Não sei se chega a colocar o estilete. Ele está mostrando ali, ou já fez, né? Porque ali parece que tinha um buraquinho ali, ó. Aqui, ó. Aqui. Olha aqui, ó. Exatamente à frente das manchas timpânicas, ele fez o quê? Ele fez um buraco e coloca um estilete e destrói daqui para frente, tá? Tem um pouquinho de sangue aqui, acho que só mais para mostrar onde foi feita a lesão. Normalmente, quando a gente faz esse procedimento, passa uma gazezinha ali, não é para não ficar aparecendo nada, né? Até para a gente não se sujar também na aula. E prossegue na aula. Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que esse animal é capaz de fazer só com o tronco encefálico e com a medula espinal, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Olhem o seguinte, olhem como o animal continua ventilando. Olhem como o controle da ventilação é mantido pelo tronco. Outra coisa, olhem como esse animal mantém postura, tá? Como esse animal, como o telencéfalo dele não é tão desenvolvido quanto o nosso, como o cérebro dele não é tão desenvolvido quanto o nosso, o que acontece?
muitas das vias de tronco, que nós temos essas vias ainda, não é? É quem controla a postura e o movimento desse animal. Esse animal ele passa a não ter movimentos voluntários, porque o movimento voluntário vai depender aqui, ó, vai depender do telencéfalo que foi destruído, tá? Mas ele consegue ter alguns movimentos e ele consegue manter essa postura, porque as vias de tronco é que vão fazer o quê? É que vão manter essa postura dele, tá? O movimento respiratório. É um animal que vai diminuir essa movimentação espontânea, não é? Uma boa pergunta é o seguinte: esse animal deglute ou não? Ele é capaz de deglutir ou não? Ele é capaz de comer ou não? Se ele fosse solto na natureza, ele sobreviveria? Vocês sabem que incrivelmente esse animal sobreviveria. O que acontece? Nestes animais, tá, a principal via visual ela é uma via que parte aqui da retina e vai aqui para o tronco encefálico, vai aqui para o mesencéfalo, para o colículo superior. Então, incrivelmente, esse animal está enxergando. As vias que partem da retina e vão para o córtex cerebral, vão para o cérebro, são muito poucas. São poucas essas vias. Nesse animal, a maior parte das fibras vai para o mesencéfalo. Então, como o mesencéfalo está funcionando, esse animal tecnicamente está enxergando. E ali ele tem uma série de estruturas que fazem com que ele consiga, por exemplo, detectar movimento e capturar presas. Então, ele seria capaz de caçar, seria capaz de comer um alimento e seria capaz de deglutir esse alimento só com o tronco encefálico. Não é? Isso funcionaria razoavelmente bem. Uma outra história boa da neurofisiologia para vocês conhecerem, não é? É a história do Galo Mike. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver a história do Galo Mike. Talvez eu consiga até algum... Se eu achar algum link do Galo Mike, eu coloco para vocês na aula. O Galo Mike, ele foi um galo que foram tirar, não é? Foram decepar ele, não é? Foram guilhotinar ele, e quando guilhotinaram uma parte da cabeça, mas o tronco ficou. E o Galo Mike ficou tecnicamente vivo. Ele tinha o tronco, tinha a medula espinal, conseguia deglutir, conseguia fazer algumas coisas, colocavam comida no esôfago dele. E ele foi um galo que viveu sem cabeça durante alguns bons dias, não é? E foi filmado, tal. A história do Galo Mike é uma história interessante em termos de neurofisiologia, tá? Uma história interessante para vocês conhecerem. Galo Mike. Se eu esquecer de colocar o link, vocês procurem na internet, que é uma boa história de neurofisiologia, tá bom? Vamos seguindo aqui. Ó, olhem como esse animal ele tem reflexo de retirada. Olha ali, ó. O pesquisador toca e dá uma apertadinha no animal e ele faz o que? Ele tem um reflexo de retirada. Lembre-se que o reflexo de retirada não é um reflexo do tronco, não é? Ele é um reflexo que ele é integrado na medula. Então, esse animal tem a medula espinal e ele faz o quê? Ele faz esse reflexo de retirada. Ó, olhem aqui, ó. Olhem como esse animal consegue manter a sua postura e consegue se equilibrar. Isso é muito interessante. Ele consegue se equilibrar por quê? Porque ele tem essas vias de tronco, ele tem esses núcleos vestibulares e ele tem o aparelho vestibular, que é o aparelho que dá equilíbrio tanto para rãs quanto para seres humanos, não é? Então ele tem todo esse aparato e com isso ele consegue ter esse reflexo e consegue se equilibrar. O cerebelo também ajuda muito nesses reflexos. Olha aí, o abraço sexual permanece. Alguns chamam só de reflexo do abraço, não é? Olha o reflexo de endireitamento, olha como ele volta à sua posição normal. Vamos só voltar a ver aquele reflexo de endireitamento, tá bem bonito ali. Aí o abraço sexual. Olha, colocado de costas, ele faz o quê? Ele volta à sua posição original. E aqui nós temos o reflexo de nadar. O reflexo de nadar ele muda um pouco, por quê? Porque o animal só nada mediante um estímulo. Tem que estimular ele. Tem um detalhe interessante
Essa aula foi feita por em vários laboratórios, não é? E tem vários vídeos sobre essa aula. Eu já fiz essa aula muitas vezes, não é? E tem um detalhe interessante: se tiver pouca água no recipiente onde a rã está, ela encosta os pés no chão e não nada. Então isso tem que colocar um certo volume de água para ela poder nadar. Ela não pode tocar os pés no chão. Então uma certa experiência nessa aula mostra isso, não é? A gente consegue observar isso. Mas ó, esse é equivalente ao reflexo de caminhar, que envolve o quê? Que envolve a medula espinhal e um pouquinho de tronco cefálico, tá? Agora ele vai traçar uma linha reta posterior às manchas timpânicas, olha ali, ó. Que tem essa linha reta posterior às manchas timpânicas. Nessa linha reta posterior às manchas timpânicas, ele vai fazer um corte e vai fazer o quê? Vai destruir tudo isso aqui. E nós teremos o quê? E nós teremos um animal espinal, que tem só a medula espinal. É possível, até com o uso de ventilador mecânico e com certos cuidados, não é? É possível até se fazer um cão espinal. Tem algumas preparações que se separa a medula e tem até uma separação que separa a medula e deixa o tronco intacto. Tem alguma coisa que dá para fazer assim, mas é uma preparação muito difícil de ser feita com cão. Por isso que as aulas de fisiologia classicamente são sempre feitas com rãs, não é? Ó, tá fazendo a secção. Acho que não aparece o momento que ele coloca o. Ó, agora, olhem o animal como ele já é completamente diferente, só com a medula espinal. Aqui tem uma coisa importante: o animal, a rã e seres humanos também. Sempre que vocês lesam a medula, que vocês fizerem uma lesão da medula, tanto a rã quanto o ser humano entra no que a gente chama de choque espinal. A gente não sabe exatamente qual é o motivo disso, mas sempre que se tem uma lesão da medula, acontece o quê? Se faz um choque espinal e o animal faz uma paralisia flácida, tá? Com o tempo, depois vocês vão ver que o animal pode fazer uma paralisia espástica com o tempo. A grande questão da medula é o seguinte: a grande questão da medula é se o que está abaixo da lesão, não é? Se o que fica abaixo da lesão ficou vivo ou não. Se ficou vivo, tende a lançar acetilcolina na musculatura e tende a fazer o quê? E tende a fazer uma paralisia espástica. Se está morto, vai acontecer o quê? Se aquele conjunto neuronal e glial que tá abaixo da lesão está morto, não tem como lançar acetilcolina na musculatura e faz uma paralisia flácida. Bom, nas rãs, esse choque espinal ele dura 3, 4, 5 minutos. Em seres humanos ele pode durar até alguns dias. E tem outra coisa, o paciente que faz uma lesão na medula espinal sempre tem muito sangue por ali. Ele sempre vai ter um edema muito grande, sempre vai ter um sangramento muito grande, isso muitas vezes comprime a medula espinal. E aí o que vai acontecendo? Depois aquele sangue vai saindo, não é? Aquele hematoma vai saindo e as fibras não ficam tão comprimidas. E o paciente ele faz o quê? O paciente às vezes tem até alguma melhora, não é? Consegue se notar que algumas fibras, não é, permanecem intactas após essa lesão medular. Tem até um ponto bem interessante da neurologia, não é? Que um reflexo que é chave para ver se a secção da medula, se ela foi total ou se ela foi parcial, é pedir para o paciente para ver se ele tem contração anal, não é? Se faz o toque no ânus, não é? E se pede para o paciente para que ele contraia o ânus. Se ele tiver algum conjuntinho de fibra que passa por ali, não é? Ele vai conseguir ter essa contração, mesmo que isso afete bastante o movimento dele. Então, se a lesão for parcial, ele consegue ter essa contração. Se ele não consegue ter uma contração voluntária, não é? Do esfíncter anal interno e do esfíncter anal externo,
o que acontece? Ele não consegue ter uma contração voluntária desses esfíncteres. Isso indica que a secção é total da medula espinhal. Tá? Mas olhem como é um animal totalmente diferente. Ele já não tem postura, ele já não tem aquela postura. Esse animal ainda está com os olhos abertos, mas às vezes é muito comum, não é? Nesse tipo de animal espinal, quando se destrói o tronco, ele ter a ptose, ele ter a queda da pálpebra, né? Isso é um evento muito comum, tá? Mas mesmo só com a medula espinal tecnicamente morto, vocês vão ver que ele é capaz de fazer muita coisa. Por que essa aula é tão bonita? Essa aula é tão bonita porque agora vocês vão ver funções que são só da medula, não tem mais o tronco cefálico. Bom, isso se chama, essa parte da aula se chama leis de Flieger. Tá? O Flieger, ele era um fisiologista alemão, se escreve P-F-L-U-G-E-R, Flieger, não é? E essas leis de Flieger funcionam assim. O que acontece? Se pega um ácido, se pega ácido acético, vinagre, não é? E se coloca na pata do animal. Então, o que vai acontecer? Nós começamos com doses mais baixas de ácido acético. Quando se coloca uma dose baixa, o animal faz o quê? Ele tem uma retirada da patinha dele, ele retira isso aqui, tá? Existe uma controvérsia na nomenclatura das leis de Flieger. Até se vocês olharem esse vídeo aí, vocês vão ver que a nomenclatura que eu falo, que alguns autores falam, é um pouquinho diferente da nomenclatura que se fala aqui, tá? Mas o princípio é todo o mesmo. Eu sempre conheci essa lei de Flieger como lei da localização de Flieger, tá? Então, o que acontece? Se coloca aqui e o animal, esse estímulo, ele chega até a medula espinal. Depois que ele chega até a medula espinal, ele é processado na medula espinal e ele faz um reflexo de retirada fraco e faz o quê? E tira só o que seria a patinha da rã aqui. Ela tem uma leve movimentaçãozinha nessa patinha aqui, tá? Isso é chamado de reflexo da localização de Flieger, tá? Ou lei da localização. Depois, eles começam a colocar ácido mais forte, eles começam a colocar ácido numa concentração maior. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, eles começam a colocar ácido numa concentração mais forte e o animal faz o quê? Isso vai até a medula espinal e isso começa a tomar conta de outros segmentos da medula espinal. E quando toma conta de outros segmentos da medula espinal, o animal faz o quê? Ele já começa a contrair a pata inteira. Isso a gente chama de lei da unilateralidade de Flieger. Tá? Depois eles vão colocar um ácido mais forte ainda. E quando eles colocarem um ácido mais forte ainda, vai acontecer o quê? Isso vai até a medula espinal, toma conta de vários segmentos, o animal movimenta essa pata aqui, no qual a gente colocou o ácido, não é? Só que esse estímulo passa na medula para o outro lado. Ele toma conta de neurônios do outro lado. E quando ele toma conta de neurônios do outro lado, o que vai acontecer? O animal começa a movimentar esta pata aqui. Tá? Numa lei que a gente chama de lei da simetria. O animal vai levantar essas duas patas juntas. A gente chama de lei da simetria de Flieger. Nós, seres humanos, não temos nós não temos lei da simetria. Tá? Por quê? Porque a nossa circuitaria para caminhar, o nosso modo adequado de caminhar é flexão e extensão alternadas. E o modo adequado que uma rã caminha é flexão e extensão conjunta das duas pernas. Uma rã salta, não é? Então, o que acontece? Nós teríamos aqui o reflexo, no qual eu tenho um reflexo de retirada e o reflexo de extensão cruzada na outra pata. Então, eu flexionaria essa pata aqui e estenderia essa outra pata aqui. As rãs vão fazer o quê? Elas vão flexionar as duas patas juntas. Depois ele vai aumentar a concentração de ácido e aí vai acontecer o quê? Quando ele aumenta a concentração de ácido, esse estímulo ele sobe na medula, ele irradia na medula e faz o quê? E a rã começa a movimentar membros superiores. A gente chama de lei da irradiação de Flieger. E depois ele coloca um ácido acético numa concentração bem alta, muito próximo ao ácido acético puro, e aí a rã faz o quê? Ela movimenta bastante membros inferiores, não é? E bastante membros superiores, numa lei que nós chamamos de lei da generalização de Flieger, ou seja, o estímulo generalizou e tomou conta de praticamente toda a medula espinal.
Por que essas leis são importantes? Porque elas mostram que o estímulo ele faz o quê? Ele pode subir ou pode descer da medula. Se coloca um estímulo e esse estímulo vai fazer o quê? Ele navega nessa medula espinhal. Ele estimula neurônios que estão acima, ele estimula neurônios que estão abaixo. Né? No caso aqui não vai ter nada abaixo, porque ele está estimulando a pata da rã, não é? Mas para vocês entenderem que não é algo fixo, não é? E isso navega, e se tivesse tronco, chegaria ao tronco, e depois chegaria ao cérebro, e assim por diante. Tá? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se a rã mexe ali a patinha. Mexeu um pouquinho ali a patinha. Bem discreta a rã. Eu acho que os próximos reflexos ela mostra um pouquinho melhor. Agora ele vai colocar um ácido acético um pouquinho mais concentrado. E ela já deve mostrar a lei da unilateralidade de Flicker. Vamos dar uma olhadinha ver o que ela faz. Ó, uma patinha contraindo, lei da unilateralidade. Agora ele lava para tirar o ácido acético. Agora ele está colocando um ácido acético mais concentrado. E vamos ver o que acontece. Ela deve flexionar uma perna. Vamos ver se já passa. Ó, olhem como começa a irradiar. Não é? Aqui tem uma coisa, pessoal. Isso aqui é um ponto importante. Quando o aluno faz essa aula, quando nós fazíamos essa aula prática, o que acontecia? Acontecia assim, ó, problemas que aconteciam nessa aula. O aluno colocava uma concentração, digamos que ele tivesse uma concentração muito baixa, uma concentração intermediária de ácido e assim por diante. Então ele colocava, um grupo colocava a concentração baixa, não é? Muito baixa, e a rã já tinha a lei da localização. Depois ele colocava a concentração baixa, e aí a rã tinha a lei da unilateralidade. E aí depois ele colocava a concentração intermediária, a rã fazia a lei da simetria, não é? E aí o outro grupo fazia o seguinte, ele já estava na concentração intermediária e a rã não fazia nada. Pessoal, rãs, assim como seres humanos, têm sensibilidades diferentes. Então o que acontece? O que é um estímulo que geraria dor para uma rã não é para outra. E em seres humanos é a mesma coisa, um estímulo de pressão, uma certa pressão causa dor em algumas pessoas e uma certa pressão não causa dor em outras pessoas. Então a rã reagia dessa maneira. Outra coisa, os alunos às vezes esperavam o seguinte, eles esperavam que fosse algo muito perfeito, ou seja, primeiro ele tivesse a localização, depois tivesse a lei da simetria, depois, tivesse a lei da localização, tivesse a lei da unilateralidade, depois tivesse simetria, depois irradiasse. Mas não é assim. O que acontece? A medula espinhal não lê livro. A medula espinhal ela faz o quê? Ela faz isso aqui, ó. Primeiro, às vezes tu tem a lei da localização, depois tem a unilateralidade, e o estímulo sobe e faz o quê? E toma conta de membros superiores, e tu já começa a ter a lei da irradiação, não é? Então isso era muito comum acontecer em aula, tá? Esse tipo de questão assim. Outra coisa que acontecia, que era muito comum, era o seguinte, o aluno colocava assim, ó, ele colocava uma dose de 1:50, ou seja, uma parte de ácido acético em 50 partes de água. E aí, quando ele colocava essa dose de 1:50, a rã estava fazendo o quê? Ela estava fazendo a lei da simetria, ela estava mexendo os dois membros inferiores. Depois ele colocava 1:10, e aí acontecia o quê? Isso estava irradiando, não é? Ou seja, ele já estava mexendo membros inferiores e um pouquinho dos membros superiores. E aí depois o aluno colocava o quê? Depois ele colocava ácido acético puro. O que ele esperaria? Ele esperaria uma lei da generalização, ou seja, ele esperaria que o animal se movimentasse todo, né? Que houvesse uma grande movimentação desse animal. Mas aí não, o animal fazia o quê? Ao invés de se movimentar todo, ele fazia o quê? Ele voltava a ter, por exemplo, a lei da unilateralidade. Mas qual é a explicação para isso? Tá? A explicação para isso é muito simples, pessoal.
o ácido ele começa a fazer o quê? Ele começa a queimar as terminações nervosas. Então vocês imaginem, quando a gente começa o experimento, por exemplo, tem 1000 fibras que levam essa informação, mas quando a gente está chegando ao fim, eu já queimei 500 delas. Então essa informação não é tão forte assim. Isso é uma coisa que a gente vê muito em queimaduras. Quais são as queimaduras que doem? Primeiro e segundo grau dói muito. Terceiro grau, às vezes, é uma queimadura que não dói. Pelo menos na hora da queimadura, ela é uma queimadura que não dói. Por quê? Porque às vezes ela queima até a fibra nervosa e o paciente não sente dor. Não estou dizendo que o paciente não vai sentir dor depois, ele vai fazer um processo inflamatório, ele vai ter regeneração do sistema nervoso periférico, ele pode passar até 1 ano sentindo dor depois. Mas às vezes ele pode não sentir dor na queimadura de terceiro grau de tão profunda que ela é. E isso é péssimo, ou seja, uma queimadura que o indivíduo, uma queimadura que se nota que ela é muito feia e o paciente não refere dor, isso é muito ruim. Isso é um indicativo que a queimadura foi tão profunda que ela queimou o quê? Além de queimar a pele, ela já queimou o tecido nervoso, ela queimou aquela inervação, não é? Lembre-se, para ter dor tem que ter a inervação, não é? Então é mais ou menos isso que acontece nesses animais. São esse tipo de situação, não é, que acontece em sala de aula, tá? Vamos liberar aqui um pouquinho para poder ver. Ele está lavando a pata do animal. Agora ele vai colocar um pouquinho mais de uma concentração um pouco maior de ácido acético. Dá uma olhadinha o que vai acontecer. Ó. Olha como ela já está começando a mexer a outra pata também. Essa rã não está tão bonita, eu já vi rãs mais bonitas, né, que se vê direitinho as duas patas sendo contraídas na lei da simetria de Flieger. Essa é uma lei muito bonita. Tá? Nessa ele vai fazer o seguinte, aqui nesse vídeo, se vocês forem olhar o vídeo, ele chama isso de lei da localização, mas olha, eu sempre aprendi que essa se chamava lei da coordenação de Flieger. Sabe que é até difícil contestar isso hoje, porque a gente não acha mais literatura sobre isso. Isso é uma literatura de neurofisiologia muito clássica, e os livros-texto não abordam mais isso. Né? Isso é uma aula clássica de neurofisiologia. Aqui ele chama de lei da localização, mas eu acho que o nome correto é lei da coordenação de Flieger. Então o que ele faz? Ele coloca o ácido acético aqui, ó, no dorso do animal, e o animal ele faz o quê? Com a pata ele tira um papelzinho daqui. Eu não me lembro se ele vai fazer nesse vídeo o seguinte, mas quando se coloca no ventre do animal, no peito do animal, com os braços, ele tira esse papelzinho. Notem o seguinte, notem que isso é um animal que ele está fazendo o quê? Que ele está tirando um estímulo nocivo só com a medula espinal. Tá? Isso é uma coisa que é muito importante que vocês entendam. Por exemplo, qual é um análogo da lei da coordenação de Flieger que nós temos em seres humanos? Um análogo que nós temos é o seguinte: vocês estão dormindo, tá? E um mosquito pousa em vocês. Quando um mosquito pousa em vocês não pensam que vocês vão fazer o seguinte, que vocês vão fazer assim, ó, a informação, um mosquito pousou lá na mão de vocês. Essa informação vem por uma fibra nervosa, vai até a medula espinal, depois ela faria o que? Ela passaria pelo tronco, chegaria até o encéfalo, acordaria vocês, e aí depois de acordar vocês ativariam a parte motora do encéfalo, desceria essa informação e vocês mexeriam para tirar o mosquito? Não! O que acontece? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se mover membros, não é? E podem até se dar tapas durante a noite, fazendo o quê? Somente com a medula espinal para tirar um estímulo nocivo, que não vai ser um estímulo nocivo muito grande, um mosquito, não é? Mas vocês vão trabalhar dessa maneira. Tá? Outra coisa que a medula espinal faz, se vocês quiserem um dia contar uma grande mentira, vocês chegam e contem o seguinte, vocês digam que vocês deitaram e vocês acordaram na mesma posição, vocês não se mexeram durante a noite. Isso não existe. Um indivíduo que tem a medula espinal intacta, ele vai fazer o quê? Ele vai se mexer durante a noite. Porque vocês imaginem, por exemplo, imagine um indivíduo de 100 quilos, ele deita e faz o quê? Permanece sempre na mesma posição. Ele começa a esquemear, por exemplo, as costas, ou se ele deita sobre um braço, ele começa a esquemear esse braço.
E aí ele tem que fazer o quê? A medula espinhal tem que mudar ele de posição. Quando vocês deitam de noite, vocês esquemiam um braço, aí a medula espinhal faz vocês mudarem de posição, vocês esquemiam outro braço, e assim vocês vão. Tá? Mas vocês não acordam por isso. Essa informação não precisa chegar até o córtex. A medula espinhal faz isso. E talvez alguma partezinha do tronco ajude a fazer isso. Tá? Então, assim, ó, quando a gente começa a conversar de medula espinal, a primeira coisa que vocês me respondem sempre é: a medula espinal, ela leva e traz informações. Leva e traz informações, mas assim, é muito mais. Notem que ela faz um processamento, não é? Ou seja, se eu consigo colocar um agente nocivo aqui e a medula espinal consegue tirar esse agente nocivo, significa o quê? Que ela consegue localizar esse agente nocivo, talvez por isso o pessoal chame de lei da localização, não é? Consegue localizar esse agente nocivo e consegue fazer o quê? Consegue tirar ele com membros superiores ou membros inferiores. Tá? Então essa é a lei da coordenação de Fliger. É uma lei muito bonita, eu acho que é uma das minhas leis favoritas do Fliger. Vamos ver. Olha lá, ele vai colocar o papelzinho. Vamos ver olha lá, ela vai com a patinha para tentar tirá-lo. Ele fica meio sacana, ele colocou muito lá embaixo. Né? Eu sempre colocava no dorso aqui, ó. Aí o animal consegue tirar, a aula fica mais. Mas vamos ver se ele vai mudar de posição. Não, não mudou. E quando se coloca no peito, ele faz o quê? Ele tira com os membros superiores. Ó, acho que a aula está terminando, não é? Ele está mostrando que o animal não tem tônus. A gente pode observar que não tem tônus. Quer dizer, não consegue manter a postura, né? Algum tônus ela tem que ter. Para poder fazer o quê? Para poder ter aquelas contrações musculares, não é? Agora eu acho que vem os créditos, não é? Muito justo, muito obrigado a FURG por eu poder ter aproveitado um pouquinho da aula deles para passar para vocês nesse momento aí. Queria agradecer aos professores da FURG que pouparam animais com essa aula e nos ajudaram muito, tá bom? Uma boa noite para todos vocês, espero que estejam todos bem. Grande abraço.